Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, estou com muita saudade de vocês. Então eu vou fazer uma breve revisão do que foi passado na aula anterior, no vídeo anterior. Seguindo, eu vou começar com a parte da variação linguística. Então, há pelo menos uma língua de sinais amplamente divulgada, na comunidade surda de cada país. E há dentro dessas mesmas línguas de sinais, variações regionais. Quando a gente se refere à variação social, é a variação que pode modificar uma configuração de mãos, um movimento, que está relacionada a isso, mas que não interfere no significado do sinal, que é o caso, que vocês conhecem de ajudar. Pode ser feito dessa forma e pode ser feito dessa forma, o sinal de ajudar. Então, isso é uma variação que nós temos aí na língua de sinais. E todas as línguas de sinais sofrem essas variações. É importante conhecer essas variações, para respeitar a identidade de cada comunidade que a utiliza. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil a variação do sinal de inclusão. Por exemplo, tem inclusão e inclusão. Temos o sinal de libras, que pode ser feito dessa forma, e temos aqui o sinal de libras. Então, são as variações, que são alguns exemplos para vocês compreenderem esse significado das variações sociais ou regionais que nós temos aí. Agora, voltando um pouquinho no conceito de produtividade, evolução e renovação. Então, com a evolução de cada povo, de cada sociedade, há a necessidade de ampliar o vocabulário. Como eu falei para vocês, no vídeo anterior, nós temos aí o próprio conceito de coronavírus, que até então era desconhecido, e houve a integração, o conhecimento desse novo sinal nas línguas de sinais. E eu vou citar outros exemplos aí, que são sinais que foram integrados às línguas de sinais em função das mudanças culturais e tecnológicas. O caso, por exemplo, de internet. Olha, internet, que até há um tempo não existia, não era acessível, hoje existe a internet, olha. Computador, na apostila de vocês tem uma variação dessa forma, mas computador ou informática, E-mail, outro sinal, e-mail ou e-mail, tá? Que até então, há um tempo atrás, não existia. Também, as mudanças históricas, com o passar do tempo, o sinal pode sofrer alterações decorrentes dos costumes e geração que o utiliza. Então, tudo isso aí são variações regionais, históricas, que nós temos que conhecer para que possamos respeitar a identidade desse povo que utiliza, a língua de sinais, para conhecer e até entender os motivos dessas mudanças, dessas variações. Outro conceito é a iconicidade e a arbitrariedade, já muito conhecido por vocês, A iconicidade são sinais que fazem alusão à imagem e o seu significado. Na apostila de vocês aí tem o exemplo de telefone, tem o exemplo de borboleta, a árvore, é um sinal icônico, casa, são esses alguns exemplos, por exemplo, carro, moto, avião, são sinais icônicos. Agora, os sinais arbitrários, quando me refiro à arbitrariedade, não mantém nenhuma semelhança, com o dado da realidade. Por exemplo, conversar é um sinal arbitrário. Você precisa conhecer a língua de sinais para você identificar esse sinal. Depressão ou depressão são sinais arbitrários. O sinal, por exemplo, de amigo é um sinal arbitrário, Seguindo. Agora nós vamos partir para o conceito de fonologia. A fonologia é o estudo das unidades menores, que irão fazer a diferença na formação das palavras. Por exemplo, no português tem o som do P e do B, por exemplo. Então, um único fonema, uma única letra faz a distinção de toda a palavra. Por exemplo, se eu falo bata,
pata. Dentro da língua de sinais, esse estudo da fonologia, ele está relacionado aos parâmetros que vocês já conhecem. Por exemplo, configuração das mãos, ponto de articulação, orientação, direcionalidade, movimento, expressão facial, corporal. Então, nós temos 5 parâmetros que, na mudança de cada um deles, nós podemos modificar o significado do sinal ou criar um novo sinal, né? No caso, quando eu falo bata, pata, eu mudei um único fonema e eu mudei completamente o significado do sinal. Nas línguas de sinais, por exemplo, olha, eu vou mudar um único parâmetro, sábado, amor. Eu mudei o lugar, né? E aí, eu mudei completamente o significado do sinal, tá bom? Então, os parâmetros dentro da língua de sinais estão relacionados à fonologia da língua, né? Os pares mínimos. Os pares mínimos, como nas línguas orais, um sinal pode distinguir do outro apenas por um traço distintivo. Como eu falei com vocês, né, tem sinais que você muda um único parâmetro, você muda completamente o significado do sinal. Por exemplo, né, que eu acabei de falar, é o sinal, por exemplo, de aprender e outro, sábado. Ou sábado, amor. Educação e acostumar. Olha aqui, o sinal de educação é feito no braço, mas a configuração é em L. Acostumar, a configuração é com a mão aberta, olha, acostumar. Uma vez. Esses 2 sinais são pares mínimos, porque a única diferença deles está no único parâmetro, que é a configuração das mãos. Né? Então, a gente pode indicar eles como pares mínimos. Quanto ao movimento, por exemplo, o sinal de rir e queijo. Rir, queijo. Mudei apenas o movimento. Então, eles são pares mínimos. Né? Outro sinal aí que é identificado como pares mínimos relacionado à configuração das mãos é o sinal de marrom. Marrom. Ou o próprio sinal de chocolate, né? Que é o sinal de marrom. Também pode ser considerado. E o sinal de roxo, olha só, eu mudei a configuração das mãos, apenas. Mudei um único parâmetro. Comparando com a língua portuguesa, era como se eu estivesse mudando uma única letra naquela palavra. Então, dentro dos sinais, eu mudei um parâmetro no sinal. Né? Quanto à localização, mais uma vez, olha, aprender, sábado, então eu mudei o lugar, azar, desculpa, mudei o lugar. Então, aí são pares mínimos, o sinal de desculpa e o sinal de azar. Os morfemas, né, são as unidades menores que se reúnem, né, se juntam para formar as palavras com sentido. Então, dentro da língua de sinais, também nós podemos organizar os morfemas de que forma? Nós temos os sinais que são reunidos, né, através dos parâmetros e que dão sentido. E alguns sinais podem ser feitos com as 2 mãos. Por exemplo, televisão. Eu uso as 2 mãos com a mesma configuração para realizá-lo. Por exemplo, trabalhar. Eu usei as 2 mãos com a mesma configuração das mãos. Namorar, olha só. Isso. Por exemplo, o sinal composto. Seguindo aí o sinal composto, que eu posso criar um novo sinal a partir daquele que já existe. Exemplo, casa e carne. Quando eu faço os 2 juntos, açougue, casa e o sinal de estudar. Os 2 juntos, escola. Né? Então, são sinais compostos. Eu pego a partir de 2 que já existem ou mais, né? E crio um novo sinal, com um novo significado. Isso aqui não é casa e carne. Esse sinal é açougue. Esse sinal
casa, mas o sinal de estudar não é casa e estudar, é escola. Se eu faço uma tradução, eu não vou fazer casa e estudar, eu faço escola, tá bom? Por flexão, então quando não há diferença entre o verbo e o substantivo, por exemplo, preocupado e preocupar. Ela, pessoa preocupada. Eu, hoje, preocupada. Então, você não precisa preocupar. Você casa, ficar. Certo? Agora, outros exemplos, né? Amar, amado ou amada, né? É o contexto aí, né? Que ele não há diferença em relação ao verbo, ao substantivo. Peixe, sexta-feira, né? São dois sinais também que dentro do contexto você vai identificá-los. Os empréstimos linguísticos, nós temos muitos empréstimos linguísticos dentro da língua de sinais. Existem casos que na língua de sinais faz o empréstimo de palavras, como no caso, né, da língua portuguesa oral com a língua de sinais. Quando eu faço a escrita, exemplo, nunca, N-U-N-C-A, nunca, é um sinal soletrado, né? Que eu fiz um empréstimo linguístico da língua portuguesa. Isso aqui são as letras do português. Nunca, N-U-N ou N-U-C-A, nunca. Outro exemplo, né, que a gente faz a soletração é o próprio sinal de azul, que é o A-Z-L. É um sinal soletrado, mesmo não tendo aqui, olha, o U. Então, isso aqui é um empréstimo linguístico das línguas orais. O sinal de oi feito dessa forma é o O e o I, pouco usado pelos surdos, mas isso aqui é um empréstimo linguístico da língua portuguesa por apropriar-se do O e do I da língua portuguesa e fazer o sinal. O próprio sinal de vai, feito dessa forma, olha, é um empréstimo linguístico, é um sinal soletrado, né, que nós pegamos da língua portuguesa as letras e criou-se esse sinal soletrado. Assim como a palavra xerox. A palavra xerox da língua que nós utilizamos é um empréstimo linguístico da língua inglesa, né? Outros empréstimos que nós temos, quando a gente faz um sinal, quando nós fazemos um sinal e utilizamos uma letra, exemplo P. Eu vou pegar a letra P e colocar aqui no meu braço. Olha, isso aqui a letra P aqui é um empréstimo linguístico da língua portuguesa. Pedagogia, olha. Tá? O sinal, outros empréstimos linguísticos, agora não sinais soletrados, mais e nem sinais com empréstimos linguísticos de letra, mas outros sinais que estão relacionados aos empréstimos linguísticos. É o sinal, por exemplo, de ano que você gira. Isso aqui, olha, é da língua de sinais americana, né? É um empréstimo linguístico da língua de sinais americana. Bom, agora alguns empréstimos da língua de sinais francesa, algumas cores que vocês já conhecem, que não são nativas da língua de sinais brasileira, mas que são nativas da língua de sinais francesa. O caso de laranja, feito dessa forma. O sinal de vermelho é um empréstimo linguístico da língua de sinais francesa. Quase todos os termos básicos, né, como eu falei, das cores, com exceção, olha, do amarelo, são empréstimos linguísticos que nós utilizamos e que não são nativos, não são nossos, né? Que passaram a ser nossos, não são nativos, como eu disse. Na Libras, a pessoa, além de dizer, por exemplo, o sinal dela, por exemplo, meu sinal, tem sinais, por exemplo, dessa forma, tem sinais dessa forma que não tem nenhuma relação com a letra. Nós usamos o sinal que é dado a nós, que é o sinal de batismo da comunidade surda, e nós utilizamos a escrita do nosso nome, né? O nosso nome soletrado. Então, isso aí também é um empréstimo das línguas orais. Outros exemplos de empréstimo linguístico é o sinal de pai, feito dessa forma, o sinal de reais, olha, RS ou reais, que utiliza as letras, o sinal de quem, mesmo não tendo, olha, a letra E, quem, feito dessa forma, é um empréstimo linguístico, tá, das línguas orais.
Em Libras, né, agora mudando um pouquinho, não há desinência para gênero. Isso aí vocês já conhecem, que é, por exemplo, se eu me refiro a ele ou ela, eu faço isso aqui. Se dentro do contexto eu não conseguir identificar, você coloca o gênero, mas normalmente nós não utilizamos. Cunhado, sogro ou sogra, né? Então, dentro da língua de sinais, não há desinência para gênero. Agora, rapidamente, né, a ordem das frases. Normalmente, nós usamos sujeito, verbo, objeto. E quando há o exemplo da topicalização, eu vou explicar isso mais adiante para vocês, nós mudamos essa ordem. Nós podemos mudar essa ordem e utilizar na forma objeto, verbo, sujeito ou objeto, sujeito, verbo. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Na ordem sujeito, verbo, objeto. Você pode usar essa ordem, tá bom? Exemplo. Maria conhece computador ou computador. Olha, então eu usei Maria, que é o sujeito, o verbo conhece, e o objeto, computador. Usei nessa ordem. Ela gosta de comidas de Minas Gerais. Ela gosta comidas daqui de Minas. Mesma ordem. Outro. João assistir futebol. Sujeito, verbo, objeto. Ela ou ele trabalhar onde? Fábrica. Também na ordem sujeito, verbo, objeto. Ela estudar medicina. Ela estuda o quê? Medicina. Então, são exemplos, né, de frases que você pode utilizar essa ordem. Agora, a topicalização, foco, né, consiste em colocar o tema em discurso, dando a ele uma ênfase especial no início da frase. Então, isso aí é a topicalização, que os surdos utilizam muito, né? Quando ele quer dar ênfase ao tema do discurso, que aí pode utilizar na ordem básica, vai ser alterada essa ordem básica, que é o sujeito, o verbo, o objeto, sendo utilizadas as outras ordens que eu falei com vocês. Por exemplo, né? Então, o tema em assunto, futebol. Então, futebol, ele coloca no início da frase, porque ele quer dar ênfase isso aqui. Futebol, João, gostar. Então, quando eu quero dar ênfase, eu coloco ele no começo da frase. Outro exemplo. País, França, eu ir. Percebe que mudou a ordem da frase agora? E, finalmente, a ordem verbo, objeto, sujeito. Pode ocorrer em contextos de foco contrastivo, né? Por exemplo, quem? Você quer fazer uma pergunta. Quem comprar carro? João ou Maria? Comprar carro? João. Né? Agora, algumas derivações. Trata-se, né, da criação de uma palavra falada ou sinalizada a partir de outra. Por exemplo, né, quando eu me refiro ao verbo sentar, com movimento repetitivo, sentar. Outros exemplos, né, com marca o grau de aumentatividade, quando eu me refiro à questão da derivação, sinais que são derivados a partir de outros. Eu faço bonito. Aí a minha expressão vai identificar o grau aumentativo, muito bonito. Então, a expressão vai indicar esse grau, né, de aumentativo. Seguindo, possível, pode. E o movimento inverso, olha, indica o inverso, impossível. Então, o movimento aqui indicando o inverso. Pode, impossível. É possível, é impossível. Agora, por exemplo, a incorporação do numeral. Quando eu me refiro, por exemplo, a meses, 2 meses. Então, isso aqui é o sinal de mês. 2 meses. Olha aqui, coloquei a quantidade. 3 meses. 4 meses. Ou meses, 4. Com a questão o sinal composto. O sinal que eu já mostrei para vocês, né, que é derivados.
de outros sinais. Eu crio um novo sinal, que são os sinais compostos. Casa, mais o sinal de estudar, os dois juntos. Escola. Agora, voltando para tempo, movimento giratório, olha aqui. Ano passado, ano futuro, né? Movimentos, agora objetos, classificador para objetos redondos. Exemplo, copo, algo pegando, olha o verbo pegar. Se eu faço ele dessa forma, com essa configuração das mãos, eu tenho a indicação de que eu estou pegando algo redondo. Olha, eu vou pegar agora, sei lá, garrafa. Ah, não, é um copo. Eu vou comer algo redondo, por exemplo, uma maçã. Por isso que o próprio sinal de maçã é dessa forma, tá bom? Nós vamos parar por aqui. Dei uma lida na apostila. Um abraço a vocês, como eu disse, cada um de vocês aí tem o meu contato. Entre em contato comigo caso precisem, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus.